Bora fazer uma oração antes de eu compartilhar. Vou começar a compartilhar, mas ao longo do mês de janeiro eu vou finalizar as áreas que Deus conversou comigo. Mas antes de orar, eu quero te falar algo que aconteceu comigo assim, bem diferente. Nesses 2 meses para cá, eu nunca tive antes uma visão tão clara no mundo do espírito de situações sobre a igreja, de como o mundo está, como eu tive dessa vez. E eu creio que é assim mesmo. Deus está intensificando a sua glória sobre a sua igreja na forma reveladora para que ela enxergue. Porque no enxergar, no mundo do espírito, a gente sabe se posicionar. Quando você enxerga com claridade, você segue adiante na firmeza, na certeza, porque você está vendo. Deus não chamou a sua igreja para ficar num momento de dúvida, para ficar num momento como está o mundo, de insegurança. Um mundo que está deixando o medo dominar suas atitudes, comportamentos. As pessoas estão mudando porque elas estão permitindo que o que está de fora, nessa atmosfera decaída desse mundo, entre na sua mente e governe a sua maneira de enxergar. Quem está dormindo, diga aleluia. Peguei, Marcos? Não. Pastor Hélio, que negócio é esse doido? Eu estou falando para vocês. Você não sabe de como você é uma pessoa com o Espírito Santo capaz de enxergar no mundo do Espírito. Não necessariamente eu encontrei com os anjos, eu até gostaria, né, que eles viessem ali, eu tenho um recado para te falar, olha, estou a dizer isso, aquilo, outro e tal. Mas nos meus momentos, na minha comunhão com Deus, eu comecei de 2 meses para cá, porque eu sempre faço isso, né, a igreja já sabe, Senhor, me dá uma palavra. E eu gosto disso porque Deus, está escrito aqui, ó, eu gostaria que você lesse comigo em João. Isso aqui não comecei não, tá? Só estou no couvert. João, capítulo 16. A ação do Espírito Santo na nossa vida, e esse ano eu vou falar bastante sobre ele. A ação do Espírito Santo é muito maior do que nós possamos imaginar. Ele não é um residente dentro de mim. É isso que eu quero te falar. Ele é Deus. Sendo Deus, Ele conhece o passado, o hoje e o futuro. E nós sabemos por próprias declarações de profetas no passado, que eles anunciavam as coisas que estavam por vir. Muitas delas, com o povo do passado, eram até estranhas, porque eles falavam coisas, olha, vocês estão meio fora do caminho aí, hein? Então era bom corrigir, porque não é para cá, nem para lá. Mas veja o que está escrito aí, João 16, verso 13. Quando vier, pessoal que está em casa nos assistindo aí, acompanha comigo. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, graças a Deus ele já veio, hein? Eu vou te falar mais ainda, ele está em você. Ele está em nós. No capítulo 14, segura aí, no 14, 17, eu só vou ler, preste atenção. Vocês conhecem Ele. João está falando, porque Ele habita com vocês e está em vocês. Então vamos embora continuar. Então, Ele te guiará a toda a verdade. Aleluia. Verdade é luz. Verdade não é escuridão. Falando de luz e escuridão, nós estamos falando, gente, sobre maneiras de pensar. O grande conflito das trevas é um sistema de pensar que leva o homem para a derrota, que faz com que o homem acredite naquela maneira de pensar. Não, eu creio assim, eu acho que é assim, assado. Isso é trevas. A verdade é luz, é a palavra. Ela, quando entra em você, te ilumina. Ilumina onde? Por dentro, você começa a enxergar. Você começa a ter isso que a gente fala de discernimento de situações que nós vamos enfrentando, porque Ele ilumina, Ele te mostra. Você não sabe como explicar isso. Eu sei porque sei aquilo que eu estou enxergando. Legal, mas você está vendo o quê? Não estou falando de olhos naturais. Isso acontece na vida de todo aquele que realmente recebe a Jesus como Senhor e Salvador. Ele é transformado, o Espírito Santo começa a operar dentro dele. Ele começa a ter discernimento agora verdadeiro pelo poder da palavra do que é o certo e do que é o errado. O que é o certo e o errado? O certo e o errado é o que está escrito. Então, o que é o errado? É aquilo que não é verdadeiro.
Então a verdade, ela te enche de tal maneira que ela te dá capacidade de você discernir as coisas. Que isso aqui não é dessa maneira, não é essa porta, eu estou vendo isso. Então isso traz para mim e para você como igreja uma segurança muito grande em caminhar. Eu não estou falando de deixar de enfrentar problemas não, viu gente? Porque isso aí faz parte desse mundo decaído. Mas você enfrenta de uma outra maneira, porque você está enxergando. Você enxerga claramente, como foi falado, que Deus é conosco. E Ele falou, é para lá que nós vamos, então é para lá que nós vamos. Daí eu ter falado aqui recentemente que Jesus estava no barco, dormindo, maior tempestade, os discípulos apavorados, com medo de perder a vida, acordam, Jesus repreende, faz o que tem que fazer, mas ele estava dormindo, ele estava descansando, porque ele disse para os discípulos, nós vamos para o outro lado. Aleluia! Gente, uma das coisas mais maravilhosas sobre essa questão de andarmos com Deus, eu não terminei de ler não, vou te falar, a gente vai terminar de ler, é a gente saber que nós estamos aqui com um propósito e o propósito tem que ser cumprido. No dia que Deus terminar o propósito com a sua vida, você vai para casa, no táxi do além, aleluia. Tranquilo? Você entende? A igreja, ela precisa enxergar isso, mas o Espírito Santo, ele vai te falando, ele vai enxergar, ele vai falando, ele vai mostrando, ele vai iluminando coisas dentro de nós. Você não é meramente esse ser humano que está aí na humanidade, na naturalidade, e só pensando de um modo natural, naquilo que chega na minha cabeça e tal. Essa é a pior maneira de um cristão viver, porque ele não está enxergando, ele não está vendo aquilo que Deus está continuamente nos mostrando. Eu quero te falar, Deus sempre vai nos mostrar. Eu costumo dizer aqui na igreja, quando você enfrenta um problema, se você está firme, e o Espírito Santo só está te dizendo, é assim, se posiciona dessa maneira, calma, preste atenção, eu estou contigo. Ou se ele disser assim, espera, então espera. Mas eu sou assistido. Você não está desassistido como igreja, gente. Nós não estamos perdidos, a igreja do Senhor não está perdida sobre a face da terra. Ela está avançando nos seus propósitos, para aqueles que enxergam, para aqueles que permitem o Espírito Santo mostrar, revelar, através da própria palavra. Então vamos terminar de ler, porque está escrito lá assim, olha só, Ele te guia a toda a verdade. O que isso gera no meu coração de descanso? Eu não preciso entrar pela porta do engano. Eu vou repetir, você não precisa entrar numa porta chamada engano, que muitas vezes vem de uma maneira tal de convencimento que a gente acha que aquilo ali é legal, é bacana, é interessante e tal, mas não é verdadeira. Então ele te guia a toda a verdade. Essa é a tua segurança, você tem a pessoa de Deus em você, Ele é a tua segurança. Se nós aprendermos a viver esse sistema, um sistema de deixar Ele mostrar. E aqui está dizendo um pouquinho mais à frente aí, ó, porque não falará, olha só gente, o Espírito Santo não falará por si mesmo, porque Ele testemunha a verdade, ok? Depois diz assim, e vai anunciar as coisas que estão para vir. Você não ficará desapercebido. Eu vou até complementar quando Paulo diz lá que quando Jesus vier, para a igreja não será de forma inesperada, porque ele virá como ladrão, está escrito, né? E não tem jeito, né, cara? O ladrão não liga para você, atenção, pastor Alexandre, eu vou passar na sua casa às 3 horas da tarde, prepara um cafezinho que eu vou levar toda a sua casa, tudo que tiver lá dentro e tal. Perfeitamente, você chega mais cedo, que aí a gente bate um papo. Porque o ladrão chega de maneira o quê? Inesperada para aqueles que estão despreparados. Mas está escrito lá em 1 Tessalonicenses que não é para mim e para você, porque nós andamos na luz. Paulo falou, quando você anda na luz, você enxerga, você percebe. Daí essa importância, gente, dessa igreja, resgatar, nós como igreja, resgatar isso, para andarmos numa claridade, onde as trevas não têm oportunidade de derrubar. Que alguém diga aleluia. Alguém está pegando isso? Por causa dessa pessoa, a pessoa de Deus em você, que anunciará coisas que virão.
Então eu aprendi isso muito cedo na minha jornada, eu comecei a enxergar coisas. E durante toda uma jornada minha, não só minha vida com a Deise, mas uma jornada também ministerial, eu sempre buscava a Deus uma palavra para o momento que eu estava vivendo. E Deus não só me falava para aquele momento, como ontem eu estava conversando com o Ricardinho, ficamos até tarde batendo um papo legal, eu estava falando para ele, Ricardinho, naquele dia, cara, eu me lembro até hoje, e é assim que funciona. Quando o Espírito Santo ele fala contigo, você sabe onde você está, você lembra do momento e tal. Aí contei aqui a minha experiência e o Espírito Santo me mandou algo. Bum! Ele anunciou coisas que viriam. A proposta dele para a minha vida, ou para o ministério, ou para a sua vida. Porque é assim que funciona na nossa jornada. Gente, você acha que Deus está de calça curta, não sabendo o que vai acontecer em 2022? Ele já tem a tua caminhada pronta. Mas você tem que aprender isso, a cooperar com Ele para andar nessa caminhada, nessa jornada. Porque no meio desse caminho, como eu vou falar e começar hoje, se der tempo, aleluia. Então você lá, eu vou decidir, eu vou fazer uma escolha aqui e tal. Pode não ser a escolha certa. Nem sempre a escolha certa é o que eu quero. Eu sei que não tem amém, tá vendo? Nem sempre a escolha certa é aquilo que eu quero, é aquela que eu quero, é aquela que eu desejo, é aquela que eu tenho que ser e tal. Eu tenho que sair disso, gente, eu tenho que crescer, eu não posso mais viver assim. Pelo tempo que a igreja está e como o mundo está e a igreja está avançando, se eu não aprender esse sistema, eu vou ficar para trás. E essa é a igreja que vai ficar o quê? Fora da iluminação. E você entende isso, né? O ambiente aqui está iluminado. Então legal, você está enxergando os detalhes de muitas coisas, mas a partir do momento então que você começa a diminuir a intensidade da luz, você já começa a não ter segurança de reconhecer determinadas coisas. E aí a intensidade vai diminuindo, você já começa, não sei mais o que é. Você fica perdido, você fica na dúvida, você fica na insegurança. Esse não é o ambiente da igreja. Cara, esse é o ambiente desse mundo sem Deus. Ele é a luz, Ele é a verdade, Ele está em nós. Então, se você aprende o sistema, aquilo te ilumina. Aí você tem combates, mas você tem combates no descanso, na certeza. Na certeza de quê? De que Deus te mostrou, de que Ele falou contigo. Que de repente Ele diz assim, essa barreira que você está vendo, você vai passar, porque eu tenho uma proposta para você. Você entende, gente, você enfrentar uma luta sabendo que você vai vencer porque Deus te falou que você tem que ir adiante? Não, que alguém diga aleluia. Eu vou dar uma rodada aqui. Beleza. Pastor, mas essa luta que eu estou enfrentando, eu quase fui para o Beleléu. Você não vai para o Beleléu, você vai para o céu. O teu lugar não é Beleléu. Beleza, cara, eu sei, então, situações que a gente passa, mas lá no fundo a gente sabe, não terminou o propósito, eu estou enxergando. Daí ser a nossa força para fazer o bom combate da fé. Paulo enfrentou isso direto, ele falou, foi até o final, guardei a fé, ele disse isso. Não, ele falou lá no finalzinho que se ele não tivesse feito isso, ele não tivesse enxergando o propósito da vida dele, e é tão legal, né, Paulo no final poder dizer isso, e o apóstolo Pedro também. Veja essa igreja primitiva, gente, nós temos que aprender com ela, a força do Espírito Santo e da palavra no teu coração. E lá no final está dizendo assim, eu já sei que o tempo da minha partida chegou. Que legal. Por quê? Ele completou o que tinha que fazer. Pedro falou a mesma coisa. Por que eu e você não podemos fazer a mesma coisa? Pastor, mas o ano de 2022, não sei, vai ser um ano. Cara, você está olhando para o lugar errado. Você tem que olhar para a verdade e a ação do Espírito Santo que vai te falar. Hoje, nessa noite, ele está falando através dos profetas, ele te falou uma opção de coisa. Então, essa introdução que eu coloquei é só para te falar que esse ano para mim foi bem especial. E eu vou considerando isso. Como aconteceu comigo em 2015, que eu já contei, janeiro de 2015. Estou eu lá, na minha... Ok, beleza e tal. Pum, alguma coisa enche no meu coração sobre esse conteúdo de começar a estudar e começar a montar várias coisas que são bíblicas, obviamente, né, lendo mais esse conteúdo de passagem falando sobre a vinda do Senhor. Eu não quero saber o que todo mundo está dizendo, o que a pessoa pensa. Eu sempre fiquei, a Deise sabe disso, eu sempre fiquei com aquilo que marca o meu coração. É aquela voz que fala algo para mim.
é algo que me impressiona, que marca. Gente, eu sempre valorizei. Cheguei até o dia de hoje, vou completar minha carteira e vou embora para casa. Quem está pegando aí? Não estou considerando a inteligência, não estou considerando o que está acontecendo do ponto de vista de fora, ou opinião disso ou daquilo outro. Eu vou lá sempre nesse lugarzinho, que é Ele, a pessoa dEle, a palavra, é a revelação dessa verdade. É algo que enche o meu coração e me fala. Só isso você considera? É só isso que eu considero. Porque aí eu estou garantindo de andar na direção certa. Você e eu só andamos na direção certa se nós considerarmos a voz de Deus no nosso coração, o iluminar dele, da palavra no nosso coração, mexendo na nossa consciência e colocando algo lá. Às vezes é tão simples, gente, isso aí às vezes é uma impressão tão pequena, mas é o Espírito Santo. Nas mais variadas formas, situações que eu já passei difíceis na minha vida também, cada um de nós passa. As manifestações suaves do Espírito Santo me dirigiram até o dia de hoje. Eu considerei isso. Eu considerei que Ele está em mim, que Ele é a minha segurança, que Ele me leva para onde eu tenho que ir. E sabe, gente, essa é a grande segurança, porque eu não dependo mais da minha cabeça, axiologia, como o Léo falou, de sentimentos, porque andando dessa maneira, você não só protege a tua vida, ouça isso aí, você protege a tua família, teus filhos, todo mundo que anda contigo. Diga aleluia! É, meu irmão, isso é demais. Vou fora, qual é a minha segurança? A minha segurança é Ele. Pastor, o senhor está confiando em quê? Eu estou confiando nele. Eu amo isso aí que eu acabei de falar para você. Vamos voltar a ler de novo, que é poderoso. Provérbios capítulo 3, verso 5. Confia no Senhor de todo o teu coração. Confia. Deposite crédito, confiança na voz do Espírito Santo através da palavra. Tenha uma atitude de coração a ouvir e não descartar, nem descartar as pessoas, o mensageiro, porque senão você não recebe a mensagem. Legal, e você está ali, igual Maria, aos pés de Jesus, a ouvir o seu ensinamento, com vontade, com sede, com aquele coração aberto, ao ponto da palavra entrar e falar contigo. Diga aleluia. Confia de todo o teu coração, é o teu espírito, é o seu ser espiritual. Elinho, não te apoie, não tem nenhum apoio na tua cabeça, no 2 mais 2, na axiologia, naquilo que vem, na lógica, nas conclusões naturais que se apresentam, porque cada situação que a gente enfrenta de adversidade, gera isso na nossa mente, gera uma opção de maneira de pensar que desgasta. Você já reparou? Quando a gente está enfrentando um baita de um problemaço, a gente começa então a pensar coisas, que aquilo vai desgastando. Depois de uma semana a gente está quebrado. Por quê? Porque eu estou pensando na coisa errada. Eu já devia ter parado isso. E não permitir que a conversa fique na mente, no natural, nesse entendimento, no intelecto. Eu deveria já ir lá, na palavra, o Espírito Santo fala comigo, eu quero ouvir de você, eu vou me renovar na tua presença, eu vou louvar o teu nome, eu vou te agradecer, esse desafio eu estou enfrentando, como foi falado nessa noite, essa batalha não é minha, já vou voar de novo, aleluia, essa batalha é do Senhor, beleza, então eu vou dormir, porque eu não sei como resolver. A gente se transfere, gente, essa que é a verdade. A igreja tem que aprender a ser transferida. Eu sou a igreja, você também. Você tem que aprender a transferir para o Espírito as coisas que você enfrenta. Não, mas pastor, bate uma porção de conclusão. Eu sei que bate uma porção de conclusão, mas descarta. Não põe o apoio, cara. Não põe a tua força em depositar confiança na coisa meramente humana que me faz concluir algo. Porque está acontecendo e eu estou sentindo. Uau, esse é o erro clássico, cara, do cristão. E eu entendo por que ele erra, porque ele não aprendeu outro sistema. 2022 está na tua frente e na minha, para a gente poder viver o ano inteiro confiando mais naquilo que acontece aqui dentro do que aquilo que acontece aqui. Eu estava na igreja do pastor Fragalli pregando recentemente e eu falei sobre isso. Falei, gente, vem cá, o que você está considerando? Aquilo que acontece aqui ou aquilo que acontece lá dentro de você?
Porque muitas vezes, gente, veja só, deixa eu te falar isso aqui. Muitas vezes que aquilo que acontece dentro de mim não alinha muito com o meu querer humano. Só um amém suave aí desse lado, hein? Mas esse é o nosso problema. O certo não está com o carimbo do que eu quero e desejo. Uma boa parte das situações. Porque veja, gente, fazer o certo muitas vezes é sacrificial. Queima a nossa carne. Mas eu sei, está dentro de mim, eu tenho uma consciência. Eu sei, então é aqui. Então é aqui que é a tua segurança. Aí eu perguntei para a igreja, está falando, gente, a gente está acostumado a viver por aqui ou por aqui? Se eu não aprendi a viver por aqui, deixa eu te falar, essa igreja não completa o propósito final de Deus, porque os dias são maus. Daí Paulo dizer, desperta tu que dormes, e Cristo te iluminará. Uau, Cristo, Ele, a revelação da obra da cruz, Espírito Santo. Tá, beleza. O que eu preciso? Eu preciso dEle. Eu preciso dessa verdade, sendo um farol para mim nos dias de trevas. Nos dias de oportunidade, dia de trevas é dias de pensamentos errados, a beça, de portas e oportunidades erradas, de situações que se apresentam, que podem fazer sentido, são convincentes, mas são malignas. E eu não percebo, porque não vou perceber. A percepção não está aqui, nas conclusões e na inteligência do ser humano. A percepção vem por ouvir a voz de Deus e a palavra. Ele ilumina, Ele te mostra a mim. Aí eu sei considerar, não é isso aqui não, é isso aqui. Alguém está entendendo isso aí, gente? Eu estou conversando com vocês, é fundamental. Como diz lá no livro de Isaías, as trevas aumentam, o engano aumenta, as ciladas que são propostas de pensamentos para me induzir ao erro, estão em alta. Você não pode confiar na sua cabeça. Vem para a casa de Deus sem cabeça. Faz um treinamento esse ano. Eu vou falar a beça, porque Jesus já falou comigo. Vamos treinar aqui na igreja, eu vou falar bastante, fazer série de mensagens para a gente aprender a viver pelo conteúdo de coração. Gente, Deus não está considerando a nossa perfeição. Ele está considerando o quanto eu aprendi a ouvir dEle. Isso é um aprendizado, da mesma maneira que o bebê nasce, e ali vai cuidando da criança, mas a criança não conhece os pais ainda e tal, mas por tanta convivência, e vai ficando junto, daqui a pouco aquele bebê, ele começa a reconhecer o pai, aí eu vou fazer assim, vem no colo do titio, a criança começa a chorar. Por quê? Porque não conhece a minha voz, não sabe do meu rostinho, mas isso não é ensinado para a igreja. E aí eu fico tentando viver nesse mundo como cristão da maneira antiga da velha criatura, com a cabeça, com o sentimento, concluindo, tentando para cá, tentando para lá, tentando, escuta bem o que eu estou falando, tentando para cá, tentando para lá. Deus não me chamou para tentar. Ele me chamou para ouvir a voz do bom pastor e segui-lo. Que alguém diga glória a Deus, gente. Aqui está a virada da tua vida. Eu estou te falando com todo o meu ser. Eu gostaria de entrar dentro de você. Ele não está considerando a humanidade das falhas. Ele está considerando, você está treinando, cara, a ouvir, a você perceber que coisas acontecem no teu coração, porque eu estou aí, e eu estou trazendo à luz isso aí. Fala para mim. Beleza. Aí se você toma essa atitude, a tua vida muda. Eu quero te falar, a tua vida muda radicalmente. Deus, Ele se manifesta no caminho que Ele mesmo preparou. Muitas vezes eu fico pensando, eu falei agora recentemente com vocês, eu vou nessa mensagem, não era isso que eu tinha que falar não, mas estou nela. Da nuvem que se levantava, beleza, aí o povo via a nuvem andava, beleza, eles andavam, a nuvem parava, eles paravam. A nuvem ficava parada, eles ficavam parados. É uma questão de seguir direção. Então, você vai aprendendo coisas, eu estava meditando sobre isso, de que aonde Deus aponta,
ou onde Deus mostra a direção, lá está a mão dele manifestadora. Aí beleza, eu sou cristão, que não estou aprendendo esse sistema, mas estou vivendo ainda pelo que eu acho, que eu penso, eu quero, eu vou fazer isso e tal, aí muda, aí agora é assim, muda, agora é assim, aí eu entro por aquela porta. Essa porta que eu escolhi, mas a direção de Deus é esse corredor aqui. Eu perdi a mão da ação dele na minha vida. Eu estou fora de rota, eu estou fora de direção do propósito que ele tem. Daí a gente poder conviver com anos da nossa vida em jornada cristã e não ver propósito de Deus sendo cumprido. Aí vai bastar, não acredito mais nisso, não vejo, está acontecendo, parece que o negócio fica pior. Cara, presta atenção, cara. Deus, ele se manifesta no seu propósito. O propósito de Deus é um propósito crescente de manifestações cada vez maiores na nossa vida. Mas é preciso que eu esteja na direção certa. É preciso que eu reconheça o momento que eu estou vivendo. E como eu vou comentar depois sobre isso, que é um ano da escolha, é preciso que eu escolha de maneira própria. A maneira própria não é a que a humanidade enxerga. Ah, é muito bom aqui, que maravilha. Eu vou falar, ao longo desse mês eu tenho várias coisas para falar com você. E aí então, Ló deu uma olhadinha. Beleza, que capim bonito. Ah, meu gado vai crescer aqui, que beleza. Tio, eu já escolhi. Uma vez você chegou para mim e falou assim, pode escolher. Que lado? Ele fez uma escolha no natural. Foi parar em Sodoma e Gomorra. Você já conhece a história de Ló? A história de Ló é a pior possível. Porque a sua descendência termina, é uma tragédia só, morte, e não segue adiante. Por quê? Fez uma escolha. A escolha que parecia correta. Olhem para mim, parece correta, mas não é. Não, mas é justificável. Sim, fala mais. Pastor, mas é encaixadinho. Sim, mais alguma coisa. Beleza. É essa cilada que o inferno quer matar a igreja. A igreja que não estiver preparada daqui para frente vai cair nisso aí direto. Ela não vai avançar. Porque ela não reconheceu algo que precisa reconhecer. Tem momentos da nossa vida, gente, que as coisas não são meramente assim, quer saber? Vou resolver e vou fazer dessa maneira. Quem disse que é assim? Nunca foi. Nós temos que ouvir a voz do bom pastor. Nós temos o Espírito Santo que nos guia a toda a verdade. E anuncia coisas que estão para ver. Ele não te deixa perdido. Você está andando o tempo todo com Ele, na segurança da voz dEle, da direção, do descanso dEle. Pastor, mas como é que eu faço? Então eu quebro a minha cabeça. Pois é, nós temos que aprender a viver pelo aquilo que está aqui. Então o certo nem sempre está aqui. O certo, na ação da palavra com o Espírito Santo, vai estar sempre aqui dentro. E eu tenho que aprender a reconhecer isso. Eu tenho que aprender a valorizar. Olha só que coisa interessante. Provérbios capítulo 4. No verso número 20 diz lá, filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos inclina o teu ouvido. Não deixa apartar-se dos teus olhos, Elinho. Tu tem que guardar isso. Guarda. Olha só. Guarda, protege, valoriza, estima. No teu coração. Guarda, no teu espírito. Porque são vida para quem acha e saúde para o seu corpo. Verso 23, sobretudo você tem que guardar. Guarda os depósitos, guarda a pessoa, a voz, a palavra que está acontecendo dentro de você, não aqui. Porque se você guardar, porque é do coração que procede a fonte da vida. As fontes de direções, de você e eu no ano de 2022, nós caminharmos nessa segurança. Eu caminho, estou andando com Ele. Beleza? Porque a mente está dizendo, não. Porque eu estou parando para reconhecer no meu espírito. Qual a direção? O que fazer? Esse é um treinamento que você precisa e eu também. Eu quero te falar como pastor, cara. Eu vou te falar, eu te amo demais. Eu amo ser pastor de igreja, estou nesse ministério, eu e a minha mulher, e eu quero te dizer,
isso aí vai trazer vitória em cima de vitória. Se não aprender, não verá. Sinto. Eu estou na igreja. Cara, todas as igrejas são pessoas, igrejas são as igrejas do Senhor. Não tem uma igreja melhor do que a outra. Maravilha, eu só quero te falar, não aprender o sistema, não vê resultados. Jesus, não estou entendendo por que está acontecendo isso na minha vida. Beleza, então outro dia eu estava vendo um pastor desse, estava assistindo, né? Aí eu estava ouvindo ele falar um negócio muito poderoso. E ele estava falando com base na palavra, igual Jonas. Jonas ouviu a direção certinha de Deus. Olha aí, tu vai para Nínive e prega arrependimento para aquela cidade. Para começar pelo rei. Ele na hora pensou assim na cabeça dele, veio na cabeça, mas hein, lá o neurônio trabalhando, eu vou para lá, o rei vai me matar, aquela turma é violenta e tal, eu estou fora. Comprou uma passagem, foi para onde? Para Bagdá. Niki comprou a passagem para Bagdá, entrou no navio lá e daqui a pouco vem uma tormenta violenta e tal, e o pessoal, isso aqui está estranho, essa tormenta, hein? Isso aqui está estranho. Tem alguém no nosso meio aí? Aí, sou eu. Joga para fora, sou eu. Aí o pastor estava falando um negócio legal e simples, né? Às vezes eu e você estamos enfrentando tormentas que nós estamos provocando, porque a gente está fora de rota. A gente está fazendo outros sofrerem porque a gente está fora da direção. Vou virar devagar. Tá. Pastor, eu estou ouvindo o que você está falando. Pois é. Uau. E a tormenta está lá e eu não estou entendendo. Jesus, eu não estou entendendo. Jesus, eu não estou entendendo. Jesus, eu não estou entendendo. Vai conferir no coração. Uma coisa, a gente já está terminando. Eu quero te falar uma coisa. Uma coisa você vai aprender a reconhecer, que tormentas existem. Mas eu tenho que aprender a reconhecer a não ser o provocador da tormenta. Quando eu aprender isso, eu sei enfrentar a tormenta que faz parte do meu crescimento. Tormenta foi desenhada por Deus para que eu e você cresçamos. Pastor Hélio, mas vou fazer uma pergunta, isso me faz sofrer? Faz! Então eu não quero. Não fale isso. Aí essa tormenta que eu provoco nunca faz a minha vida crescer. Não vejo manifestação do céu. E eu acabo não cumprindo o propósito. Porque o propósito para Jonas era o seguinte: cara, tu tem que ir para Nínive. E você vai lá e pregar. Quando ele obedeceu, o que aconteceu? Cara, foi todo mundo curado, todo mundo se arrependeu. Não é legal? Você cumprir uma chamada ou um propósito de Deus e ver a manifestação da mão dele contigo no dia de uma tormenta que aparece ou da adversidade, você vai ver que ele está contigo, cara. É diferente, gente. É diferente. A igreja de hoje não pode mais ficar achando que está vivendo nesse mundo e não sabe nem por que está aqui. Meu Deus, essa é a igreja mais perdida que existe. Porque ela está voltando lá ao que eu comecei, sem a verdade, sem o Espírito Santo iluminando a palavra, sem ser guiada e dirigida por dentro naquilo que Deus fala conosco. Fala hoje e fala do futuro. Fala de coisas que virão. Fala de coisas que te anuncia para você estar preparado. Como estar preparado por algo que se eu não sei se nem esse algo existe ou vai acontecer? Uau! É simples. Esse é o recado. Deu para pegar um pouquinho nessa noite? Eu vou continuar no domingo. Vou botar só a primeira tela, põe para mim. Porque é isso que o Espírito Santo... Então, como eu falei para vocês, eu fiquei tão animado aí, durante esses 2 meses que passaram, porque eu enxerguei tanta coisa legal, eu anotei, eu tenho meus papeizinhos lá, estava anotando e tal. E aí no mês de janeiro eu vou falar das áreas e situações que Deus falou comigo sobre a igreja. Eu tomo posse, é para mim. Deixa eu colocar isso aqui, olhem para mim aqui. Quando Deus te fala algo e te anuncia coisas, isso são balizas. Ele já balizou o caminho por onde você anda. Quem faz corrida de montanha,
em vários aspectos, quem faz ciclismo de montanha, a galera vai naquelas trilhas, mas volta e meia, naquele circuito, ou naquilo que eles estão fazendo, tem bandeiras para eles saberem que eles estão no lugar certo. Então Deus te baliza, Ele manda balizas para você. Então beleza, 2022 nós vamos andar. Então a partir de domingo, eu vou começar a postar aqui para vocês uma opção de balizas. Aí beleza, eu estou vendo a baliza, legal, eu sei que é por aqui. Deus não chamou a sua igreja para ficar perdida. Nunca foi, e não está perdido. Se você está em Cristo Jesus, você não está perdido. Nós estamos nele, o centro de todo o universo, de todo o propósito. Eu não estou perdido. E aí Deus foi e falou isso para mim, cara, 2022, Elinho, é um ano não de decisão, mas da decisão. Porque eu percebi algumas coisas, que eu vou começar a falar no domingo, que não dá mais. Eu preciso tomar essa decisão, que muitas vezes, ele falou isso comigo, já está dentro do próprio povo de Deus, porque ele vem falando, mas as pessoas se recusam a tomar essa decisão. Por vários motivos, porque é difícil, porque é complicado, mas sabe, já está dentro. Se não fizer essa decisão, é um ano da decisão, mudará a tua vida para sempre. Em algumas áreas, óbvio que é isso, Deus está trabalhando. Alguém está pegando aí? Não, tem várias coisas para falar. Que legal. Aí eu estava hoje em casa, mostrei até para a Deise, né, Deise? Eu estava dando uma olhadinha ao meu amigo, pastor Paulo Canuto, aleluia. Aí beleza, o pastor Paulo Canuto vai lá e dá um postzinho lá, de uma imagem. E qual foi o post que ele colocou? Alguém assistiu lá? 2022, ano de decisão. Não tive a oportunidade de ligar para ele. Falei, cara, eu quero te dar um abraço, cara. Você enxergou algo aí, me conta para mim, vai. Porque é o seguinte, hein? É isso mesmo. Ano da decisão. E aí a gente vai conversar sobre isso aí. Legal? Vamos ficar de pé?